Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um maravilhoso, um abençoado domingo para todos. Hoje vamos fazer a análise então do concurso 3090, final zero, que aconteceu ontem à noite, no sábado, dia 27/4 de 2024. Dezenas sorteadas 01, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 25. Das 4 dezenas pilares, retornaram duas, né? Iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera, né? Sempre iniciar ou com a 01 ou com a 02, e finalizou com a dezena 25, que é a última posição, que é o que a gente também espera, né? Em mais de 85%, em aproximadamente 85% dos concursos, termina ou com a 24 ou com a 25. Então, dessas 4 dezenas, 01, 02, 24, 25, a gente sempre coloca de 2 a 3 no nosso jogo. Tá? A segunda análise que a gente faz são essas bolinhas aqui, tá? A gente conta quantas bolinhas estão em vermelha na tela. A única bolinha vermelha na tela é o gabarito de colunas, tá? Que saiu o 53322. Eu já vou abrir esses dois gabaritos aqui para você poder entender. O restante tudo bolinha verde, indicando que foi um concurso bem balanceado, um concurso dentro do que a gente espera. Vamos dar uma olhadinha então nesses ganhadores, 7 ganhadores. Ficou um prêmio bom por ter bastante ganhadores, tá? Mas para 14 pontos não pagou muito bem não, porque teve muitos ganhadores, então 663 ganhadores vão levar para casa R$ 995,78 e cada um dos 7 ganhadores da faixa de 15 pontos vão levar para casa R$ 672.455,24. Então, parabéns a todos vocês. Continue insistindo que não é porque fez 14 ou 15 pontos numa vez que nunca mais vai fazer. Não, a gente sempre estuda para fazer mais vezes. Fechando essa tela, então, voltando para a nossa tela aqui. Hoje, né, dia 28, domingo, estou fazendo esse vídeo para deixar vocês a par aí de todas as estatísticas atualizadas para poder montar um jogo na segunda-feira. Então você tem praticamente o domingo inteiro e a segunda-feira até às 6 horas da tarde aí para poder montar o seu jogo e poder registrar. Região dos primos veio 6 dezenas, 7 na cruz, 9 ímpares, 9 na moldura, 5 de Fibonacci, 7 na progressão, 10 repetidas do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas 53322. Dos palpites que eu tinha colocado lá, eu estava imaginando que iria haver 6 números ímpares, mas também apontei ontem, no vídeo de ontem, a condição de ver 9 dezenas. Então eu coloquei, se não me engano, para a gente fazer a análise, 6, 8 e 9, né? Pulando o 7. Você procura esse vídeo no canal Gera Sorte ou lá no blog, que você vai ver eu falando dessa condição, inclusive explicando o rastreador de tendências e o validador de jogos, tá? Hoje eu já deixei aberto aqui, já gerado através do rastreador de tendências com 5 critérios. Eu vou estar explicando isso daqui a pouco. Olha, já está prontinho esse jogo. Para quem quiser aqui, eu vou até aumentar aqui, olha, para você poder copiar esse jogo aqui, ó. Quem quiser trabalhar em cima desse jogo ou quiser apostar do jeito que já tá aqui na minha tela, bate um print aí que você vai poder montar um bom jogo dentro desses critérios que eu selecionei aqui. Eu vou estar explicando então cada uma das funcionalidades então dessa maravilhosa ferramenta. É uma ferramenta de uso assinante que está disponível lá na área de assinantes do Gera Sorte. Se você tiver interesse, é uma Ferrari isso daqui, é uma Ferrari de loteria, porque você consegue construir jogos incríveis através de poucos cliques, poucos critérios, tá? E também deixei aberto aqui o validador de jogos para você poder entender que depois que a gente monta o jogo, a gente pode vir aqui e ainda dar, né, uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue eliminar mais alguma coisa, se consegue substituir, tá? Eu vou estar explicando também com detalhes essa outra ferramenta, também lá de uso assinante do Gera Sorte. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Então desse conjunto de 10, que são as melhores, você deve escolher de 5 a 8 ou se guiar, né, pela tendência, né? Você pode escolher 3, 4, 5 ou 6, né, desse conjunto de 10, né? Lembrando que os números em vermelhos são tendências mais demoradas, mas estão em tendência, pode acontecer. E o que está em verde é o que está dentro do padrão, que é o mais recomendável de usar.
Do conjunto das intermediárias você escolhe de 3 a 4 e do conjunto das piores dezenas, conjunto C aqui, o grupo C das menos sorteados, você escolhe o restante que vai dar entre 3 e 6 dezenas. Nesse ponto do vídeo eu sempre peço para vocês conferirem se vocês deixaram um like e depois no final deixar um comentário. E eu quero mandar um abraço especial aí pro nosso amigo Gilmar, mandou uma mensagem para mim, né, sobre a curtida dos vídeos. Gente, nas primeiras horas eu tento curtir, né, tento colocar um coraçãozinho aí em todos os comentários. Depois aí eu não consigo mais, tá? Mas eu sempre coloco nas primeiras horas aí e depois eu vou tentando, né, rever os comentários, né, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo. Mas se passou batido, gente, não desista não. Isso é importante para mim, vocês deixar um like, deixar um comentário. Então agradeço a cada mensagem de vocês aí, porque isso ajuda a plataforma também, né, dar um engajamento melhor e distribuir melhor o meu conteúdo aqui, que é um conteúdo gratuito. Aqui no YouTube, né, eu não sou pago para fazer nada disso. Tá? O meu canal não é monetizado, isso daqui é simplesmente para mostrar para vocês o que a gente tem de ferramenta lá no Geral Sorte. Então é só um pedacinho do meu trabalho que eu executo com muito carinho há mais de 2 décadas aí, tá bom? Seguindo aqui, eu tenho também 3 conjuntos de 17, 18 e 19 que eu organizei pela estatística dos 10 últimos concursos. Você pode fazer o que você quiser com esses conjuntos, tá? Eliminar, colocar mais dezenas e desdobrar, né? Substituir, fique à vontade para trabalhar então nesses conjuntos. Deixei aqui os jogos prontos, então hoje eu gerei através desse gerador simples, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que eu queria colocar, por exemplo, 6 e 8 números ímpares, mas eu não consigo colocar por aqui, por isso que eu abri o rastreador de tendências. Se eu colocar de 6 a 8, eu teria que colocar aqui, olha. Aliás, 6 e 8, eu teria que colocar dessa forma, mínimo 6, máximo 8. Só que dentro desse limite existe o 7 também. Então ele poderia me gerar jogos com 7. E não é isso que eu quero, tá? O que eu quero, na verdade, são jogos com 6 e jogos exatamente com 8. Eu vou estar mostrando então no rastreador e no validador de jogos. Então aqui 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20. Eu gerei com 6 números ímpares e 9 números repetidos do último concurso. Como saiu... Aliás, o que eu coloquei? Não, coloquei 9 repetidas, 4 de Fibonacci e 6 números ímpares, tá? E agora no gerador, no rastreador, a gente vai ver então uma condição diferente, inclusive com mais critérios de eliminação. Padrão visual, comportamento individual das dezenas, tivemos uma máscara na linha 2. A máscara, gente, não é para vocês apostar máscara, tá? Eu expliquei isso daqui ontem, né, na linha 4, que também tivemos uma máscara 18 e 20, tá vendo? 18 e 20 aqui, 18 e 20 aqui, e as mesmas falhas. Então foi o que aconteceu agora na linha 2, no concurso de ontem. 8 e 10 em relação ao concurso anterior, 8 e 10 também. Mesmas dezenas sorteadas com as mesmas falhas. Então, é um retrato, uma fotografia idêntica, tá? Isso daqui é um critério de eliminação, a gente não pode escolher. Como foi final zero, a gente sempre tem surpresa, né? E para piorar, essa linha que vinha sendo muito boa, eu estava apontando essa linha muito boa no passado, né? Ela voltou a ser ruim novamente. Olha, por 3 concursos consecutivos está saindo 2 dezenas. Agora é para se quebrar isso daí. É para vir 3 ou 4 dezenas nessa linha. Eu não acredito que vai vir só uma dezena, porque ela já saiu aqui no concurso 3084. Então é muito provável que ela volte dentro do padrão. E o padrão é sair 3 a 4. Tá? Se você for utilizar fechamento, já escolhe as 5 dezenas. E aqui na linha 3, que é a linha base, né, do nosso início de construção dos nossos jogos, a gente sempre tenta colocar de 3 a 5 dezenas, né? Mais preferivelmente de 3 a 4 dezenas. É a melhor forma de você pontuar a escolha de 3 a 4 nessa linha, começar por essa linha. Bom, a dezena 01 é presa, agora mais uma atenção de novo, né, para início 3, que eu falei ontem. Então, como foi sorteada a dezena 01,
A gente está esperando aí o início 3 que já está para acontecer. Dezena 1, que era presa, continua presa. Dezena 3 era retorno após a falha, retornou. A dezena 05 era presa, falhou. A dezena 10 é presa a partir de hoje. E olhando esse buracão aqui, é muito provável que volte uma das duas dezenas, ou a 6 ou a 7, ou as duas juntas. Eu não acredito que vai voltar as duas juntas, eu acredito que vai vir uma ou outra. Então, dezena 10 presa a partir de hoje, dezena 18 continua presa, dezena 21 continua presa. Tá? A gente vai utilizar o retorno após a falha, então, do próximo concurso para a dezena 05. E só, né? Isso aí. E só. E olhando também a 16 aqui, é uma possível candidata para voltar. Beleza. Vamos dar um pulo então. Vamos ver então essa ferramenta validador, né? Vou começar por ela primeiro. Por que que quando você carrega tudo zerado aqui, Ricardo? Porque ele traz todos os concursos registrados até hoje. Então, você pode ver que tem 3.090 concursos existentes na Loto Fácil até hoje. E tudo que está dentro dessa caixa aqui, que é uma caixa que você consegue selecionar parte, ele copia para dentro disso daqui. Então, ele transforma uma linha editável numa linha fixa. E a partir do momento que você clica na linha fixa, ele vai pegar todas as dezenas dessa linha, com exceção do hífen e do número do concurso. Então, ele vai pegar daqui para cá, que é a mesma coisa que está aqui, olha, tá vendo? Linha, deixa eu ver se é isso aqui, 1, 3, 4, 8, é isso mesmo, 23, 25. Ele vai pegar tudo que está aqui, tá? E ele já vai fazer uma análise aqui, olha, tá vendo? Repetidas do último, que é o ele em relação a ele mesmo, então veio 15 dezenas, sempre vai vir 15. Agora, ele em relação ao concurso anterior, veio 10 dezenas. Então, aqui está tudo já montado aqui para vocês. Você vê de forma visual, como se fosse no volante, e você vê a característica de tendência. Então, por isso que essa ferramenta é muito legal. E cada vez que você vai clicando aqui em outra linha, tudo isso muda, porque ele vai pegar as dezenas do concurso e vai submeter a análise. Tá vendo? Cada vez ele vai mostrando, né, todos os dados diferentes. E você pode muito bem pegar e selecionar os jogos que você quer e poder eliminar também. Eu vou limpar tudo isso daqui, tá? Ele não limpa aqui, mas a partir do momento que a gente colocar os nossos jogos aqui, ele vai limpar. Então, vamos para o rastreador de tendências. Eu vou querer analisar esses 20 jogos que eu gerei aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. Vamos voltar então para o validador. Vou jogar o meu jogo aqui, ó. Tiro o cursor daqui de dentro da caixa e clico aqui fora. Então, ele já atualiza aqui. Então, são 20 jogos. E a partir do momento que eu clico aqui dentro dessa caixa vazia, ele copia tudo que está aqui para cá. E eu posso clicar então nas linhas agora para mim poder analisar, tá? Olha só, já começando a explicar isso daqui, né? Se eu não gostasse, por exemplo, de um jogo específico aqui, ó, por exemplo, eu vou dar uma rodadinha aqui, ó, muitos critérios fora, tá? Vamos ver se o botão fica de outra cor. Aqui, ó, ficou de outra cor. Ficou amarelo o botão. Por quê? Porque tem muitos critérios fora do padrão, tá vendo? Ó, cruz, linhas, colunas, números no X, metade superior, metade inferior, então tá muito fora. Se eu quisesse eliminar esse jogo aqui, basta que eu clicasse aqui em cima. Tá vendo? Ele busca lá em cima onde está o jogo e simplesmente deleta a linha. Mas agora eu preciso refazer de novo, tá? A análise. Clico dentro do primeiro aqui e vou aí com a setinha do mouse, eu vou percorrendo. Então, eu posso eliminar um jogo específico ou simplesmente, né, melhorar aquele jogo mudando algumas dezenas. Legal? Pulando então agora de tela aqui, vamos mostrar o rastreador de tendências. O que o Ricardo fez? O Ricardo pegou, primeiramente, ele definiu que seriam jogos simples. Então, quando gera a sequência aqui, vai ser uma sequência de 15 números, mas eu posso alterar isso daqui se eu quiser para 16, para 17, para 18, para 19. Então, eu posso alterar
para também ele rastrear, para ele montar grupos para mim através de critérios, mas aí você vai ter que assistir o vídeo para ver certinho como que faz isso daí, porque eu não vou responder se a pessoa fala assim, Ricardo, não está gerando. Bom, se não está gerando, pode ser 1 milhão de coisas, né? Pode ser um critério que entrou em conflito com outro. Então, eu não tenho como dar suporte individual para cada uma das pessoas. Você tem que usar principalmente a lógica da coisa para poder entender essa ferramenta. Para isso, tem que assistir o vídeo. Primeiramente, assistir o vídeo. A partir do momento que você assistir o vídeo, você vai começar a entender tudo. Então, esse primeiro campo aqui são as dezenas, o tipo de conjunto que ele vai gerar para mim. Aqui ele vai gerar um conjunto simples de 15 dezenas. Eu poderia colocar, então, como eu falei, 16, 17, para montar grupos de aposta múltipla. Esse 20 aqui é a quantidade de jogos criados, é a quantidade de jogos que eu quero que ele crie. E aqui começa todo um critério aqui, ó, tá? Eu selecionei 5 critérios, que é essa primeira coluna, eu coloquei repetidas. Então, eu quero exatamente 7 e 9, mas eu não quero 8 dezenas repetidas do último concurso. Eu só quero 7 ou 9, tá? Coloquei uma outra condição aqui muito específica, tá? Das dezenas do concurso anterior repetidas ausentes, que são essas dezenas A3, A14, A17, 19 e 25, eu quero que tenha de 2 a 4 dessas dezenas, tá? Ímpares, então, aqui entra na mesma condição de repetida. Eu não quero 7 números ímpares, eu quero ou 6 ou 8, tá? Então, em qualquer outro programa de loteria, você não tem essa condição. Você iria ter uma condição de mínimo e máximo. Só que mínimo e máximo tem um outro carinha aqui no meio que ele pode ser criado também. E na ferramenta rastreador de tendências não existe essa possibilidade. Porque você está definindo coisas específicas. Coloquei 4 números de Fibonacci e coloquei uma máscara. Eu não quero máscara, então, em referente ao concurso anterior. São 5 critérios. A partir do momento que eu clicar aqui em iniciar, né, ele estava assim, iniciar, tá? A partir do momento que eu clico em iniciar, ele vai gerar, vai construir, como ele já construiu, eu já deixei construído aqui para vocês. A hora que chega nesse valor aqui, ele pega e estopa. Então, por exemplo, mas eu queria mais um jogo, não tem problema. Coloca 21 aqui e clica aqui para gerar. Ele continua gerando a partir da onde parou. Deixa eu ver se está indo. Está bem devagar. Mudar para primos, mudar para tendências. Clicar aqui, ó. Pronto, olha lá, tá vendo? Alcançou 21, então tem 21 jogos aqui, ó, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Se você quiser copiar esses 21 jogos, fique à vontade. O que mais que o Ricardo fez? O Ricardo pegou e falou que desses 21 jogos, ele vai passar por todos os 3.090 concursos, então por isso que ficou bem lento. Mas eu não quero jogos que tenham sido premiados nem com 15 e nem com 14 pontos. Então eu quero jogos virgens para 15 e para 14 pontos. E definir também aqui esse 13 aqui. O que é esse 13 aqui? Esse 13 ele vai olhar aqui na caixa de criados. A partir do momento que ele criou a primeira combinação, ele vai olhar para esse elemento aqui para poder criar do segundo em diante. Ele vai falar assim... Bom, essa combinação aqui passou por todos os critérios? Passou. É virgem para 15? É virgem para 14? É virgem para 15, é virgem para 14. Tem 13 números aqui já criados na caixa? Tem. Então, ele não cria um novo. Se não tem, aí ele vai criar, tá? Então, eu estou reduzindo, né, as minhas condições aqui para ele me dar poucos jogos em cima dos critérios que eu defini aqui, tá? Bom, eu vou parar aqui, olha, para o vídeo, tá? Dá um pause no vídeo para você poder copiar e colar, se você quiser trabalhar em cima disso daí. Se você não quiser, não tem problema. Entra lá na área do Gera Sortes, acessa rastreador de tendências e faça por sua conta e risco aí outros critérios. Isso daqui não tenho a mínima pretensão de acertar. Tá? Eu gostaria muito de acertar, tá? Mas
A ideia aqui, o objetivo é mostrar para vocês, é uma forma didática de vocês trabalhar com a ferramenta, tá? Então, não venha nenhum engraçadinho falar assim, não deu nada, Ricardo. Se não deu, é porque não bateu os critérios. Então, é só para você poder entender como que funciona. Então, vamos lá. Vamos pegar esses 21 jogos, Ctrl A ou Ctrl A para copiar, né? Então, você dá um Ctrl A aqui, ele seleciona tudo. Ctrl C para copiar. E vamos para a ferramenta, então, do validador. Eu limpo tudo isso daqui. E agora sim, eu solto o meu jogo aqui, ó. Clico fora, então eu tenho 21 jogos, clico aqui dentro, ele copiou tudo que está daqui para cá, e agora eu vou clicando em cima das linhas, tá? E vou percorrendo aqui, ó, e vou olhando. Se eu quiser tirar alguma coisa, eu tiro. Se eu não quiser, eu não tiro. Perceba aqui, ó, vou clicar de novo aqui, ó, perceba aqui, ó, 14, 15. Olha somente aqui, olha, 14, 0, 15, 0, tá? Frequência é a contagem, é quantas vezes já aconteceu. Esse conjunto de 15 dezenas que foi gerado no rastreador de tendências nunca foi sorteado nem com 15 e nem com 14. Mas 13 dessas 15 dezenas já foi sorteado em 3 concursos. Então, dá uma olhadinha agora, fixa o seu olho aqui, olha, nessa região. Tá vendo? Eu tô passando jogo por jogo que foi criado lá no rastreador de tendências. Mudou alguma coisa aqui? Tirou aqui? Apareceu alguma coisa que não seja 0 aqui? Não, não apareceu. Por que não apareceu? Porque eu defini virgens para 15 e virgens para 14. Então, são jogos virgens aqui, tá? Então, por isso que essa ferramenta é bem legal, porque você consegue também olhar aqui, por exemplo, no padrão, na parte visual aqui. É como se fosse no volante. Olha só, aqui eu estou percebendo que eu estou com uma linha fechada, tá vendo? Aqui, uma linha não, uma coluna fechada. Aqui, outra coluna somente com um número. Eu poderia, então, tirar um número daqui, eu poderia fazer algum tipo de mudança, tirar uma dezena daqui e jogar para essa coluna aqui, para ficar um pouquinho mais balanceado. Tá? E eu consigo ver isso daqui, olha, no próprio gabarito de coluna. Ele já está falando aqui para mim, tá vermelho. Tá falando assim, isso daqui não é dentro do padrão, tá? Ó, hoje eu acho que eu vou deixar para falar sobre gabaritos num outro dia, numa nova oportunidade, porque o vídeo já está ficando bem grande, tá? Então, a gente vai falar sobre gabarito de linhas e gabarito de colunas. Vamos ver se eu consigo falar, então, amanhã na segunda-feira, porque o vídeo já de segunda já está sendo gravado hoje. Então, eu vejo se eu consigo, então, montar um vídeo amanhã falando somente de gabaritos de linhas e colunas, tá bom? Então, eu poderia fazer esse tipo de modificação, tá vendo? Eu vou olhando aqui que jogo que é que eu preciso mudar e eu faço essas mudanças, tá vendo? Aqui, ó, mesmo caso aqui, olha, aqui tem uma máscara, tá vendo? Ó, 12, 14, 17, 19, isso é uma máscara, um critério de eliminação. Aliás, na verdade não é máscara não, desculpa gente, esquece o que eu falei. Máscara é em relação ao concurso anterior, não aqui ao desenho aqui do volante. Esquece essa parte de máscara que eu falei agora, tá? Mas eu poderia mudar, poderia tirar, por exemplo, uma dezena, poderia tirar o 12, né, e colocar o 16 aqui, poderia tirar o 19 aqui e colocar o 15, ou tirar o 14 e colocar o 20, tá? Eu posso fazer todos esses tipos de mudança. Eu posso olhar aqui, tá vendo? Olha, eu vou mudar alguma coisa? Não, isso daqui é um jogo, parece estar muito bom, porque ele está com tendências para vir 12 pontos, pelo menos, né? Olha esse daqui, está com tendência para vir 11, 12. Esse daqui, olha, eu poderia mudar alguma coisa, porque não tem nenhuma tendência aqui. Eu gostaria de um jogo com tendência, então eu poderia também mudar, tá vendo? A tendência aqui tá para 8 e 9, mas não tem nenhuma tendência de premiação, tá? Eu, particularmente, prefiro sempre gerar os jogos com tendências de premiação. Aqui, ó, uma tendência para 13 pontos, mas só saiu 3 concursos. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu sempre coloco, né, eu foco muito meus esforços em tendências para 11 e 12 pontos, tá? Porque a partir daí eu consigo replicar um novo volante, tá? E conseguir pontuar dessa forma. Legal? Então, esse é o validador. Você pode colocar aqui e validar o seu jogo, né? Observar o que você deve mudar. Esse é o rastreador de tendências, é onde eu criei os jogos,
tá? Então eu não estou jogando aí de qualquer jeito, eu estou jogando com critérios específicos e essa ferramenta me dá todos os critérios que eu preciso. Ciclo das dezenas. Existe a real possibilidade de fechar o ciclo com 2 concursos. Para isso tem que sair essas 10 dezenas no concurso de segunda-feira, tá? Isso nunca aconteceu, fechamento de ciclo com 2 concursos. O que é fechamento de ciclo, Ricardo? É quando completa esse quadro. Então, o ciclo começou agora, eu peguei as 15 dezenas do concurso 3090, tá vendo? Ciclo 657 aberto, peguei as 15 dezenas aqui, coloquei cada dezena na sua casinha. Não completou porque é impossível, né, matematicamente completar, tendo em vista que a gente tem 25 casinhas. Tá? Agora existe a possibilidade de sair todas essas 10 dezenas. Aí iria completar. Só que aí iria ser uma coisa inédita, né? Segundo a nossa tabela, nunca houve um fechamento de ciclo com 2 concursos, tá? E eu não apostaria. Se nunca houve em 3.090 concursos, por que haveria de ser agora? E se for agora também, eu não vou ficar apostando eternamente rasgando dinheiro. Então, eu vou procurar escolher de 4 a 7 dezenas ou de 5 a 8 dezenas desse conjunto. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, molhar a goela que tá seca, gente. Muito bem. Números primos, tendências para ver 3, 4 e 7 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 5, 6 e 9 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 6, 8, 11 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 8 e 10 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2, 3 e 4 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 2, 3, 4, 6 e 8 dezenas. Ciclos individuais, ciclo dos primos, faltando a dezena 7 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, faltando a dezena 12 e 15 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, fechou. Ciclo da moldura, dezenas 6, 16 e 24. É bem improvável que feche porque são 3 dezenas pares. Então considera aí falhar pelo menos uma dessas dezenas. Ciclo de Fibonacci, dezena 2 e 5 para fechar. E ciclo da progressão, dezena 7 e 16 para fechar. Bom, menos de 30 minutinhos aí de puro conteúdo gratuito, que eu espero que vocês deixem os seus comentários aqui no final, tá? Passem esse vídeo aí, compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais, para quem está precisando aí de informações. E é claro, né, vou pedir para você se tornar, pelo menos um mêsinho aí, se torne um assinante para você me ajudar a manter todas essas ferramentas, todo esse trabalho. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo mais uma vez um maravilhoso, um abençoado domingo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.